Tá? Obrigado. Então, lá. Continuando. Tá? Para continuar, aqui, ó. Você vai observar o seguinte. Você pega um cilindro circular reto de raio R, pega um cilindro circular reto de raio R e altura H. Raio está no centro, altura H. O volume desse cilindro é raio R maiúsculo, tá? Vocês vão entender por quê. É a área da base vezes a altura, ok? Tá aceso aqui, ó. Tá, né? Porque tô com medo de ficar apagado, que eu não carreguei esses bichinhos. Agora vamos fazer o seguinte. Faça um furo cilíndrico nesse cilindro. Concêntrico, tá? Cheguei aqui e faço um furo. Um furo por um cilindro de raio R minúsculo. Um furo. Você não vai ver as faces do furo, né? As laterais do furo, mas o furo está aqui, ó. Correto? Aí o que você obtém é um invólucro de cilindro, tá? É um invólucro chamado invólucro de cilindro. E o volume do invólucro de cilindro é quem? É o volume sem o furo menos o volume do furo. Que eu posso colocar o pH em evidência e fica a diferença dos quadrados dos raios. Que eu ainda posso escrever assim: π vezes a soma dos raios vezes a diferença entre os raios vezes H, fatoração. Fatoração, né, clássica, né? E eu ainda posso escrever assim, ó: 2π vezes sobre 2 vezes o raio, diferença dos raios. Que eu posso escrever da seguinte forma: como sendo 2π vezes R barra, onde R barra é o raio médio, a média dos raios, vezes o delta R, que é a variação dos raios, vezes a altura. Ou seja, essa fórmula, ela vale desde que o raio médio seja a média aritmética dos raios e o delta R é a variação dos raios, é a diferença entre os raios. Ok? Então, essa fórmula para o volume do invólucro de cilindro, de raio maior Rzão, raio menor Rzinho. Por que isso? Pela seguinte situação, ó. Vamos considerar agora A e B, dois números reais com 0 menor que ou igual a A, menor que B, tá? F, uma função contínua
no intervalo fechado AB e não negativa, isto é, com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x no intervalo fechado AB, ômega, a região limitada pelo gráfico de f pelo eixo das abscissas ao longo do intervalo fechado AB, ou seja, ômega é o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que x está entre A e B, e o y está entre 0 e f de x. Ou seja, até agora o que nós temos? Nós temos o seguinte: aqui o eixo x, tá? Tá aqui o y, eixo das ordenadas. Aí você tem o A, você tem o B e você tem a função f, e vem daqui para cá. Vamos supor que é assim, daqui a f, tá? A função contínua no intervalo fechado AB, não negativa. É evidente que você tem essa região ômega aqui. Essa é a região ômega definida aqui, ó. Tá? Agora eu vou pegar essa região ômega e vou rotacioná-la em torno do eixo das ordenadas. Diferente da aula anterior, que eu fazia a rotação em torno do eixo das abscissas. Então vai ser o seguinte: IS, o sólido de revolução, pois também é um sólido de revolução, obtido pela rotação de ômega, da região ômega, nessa região, em torno do eixo, o eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a zero. Eixo das ordenadas é o eixo cuja equação é x igual a zero. Então eu vou girar essa região. Quando eu giro essa região, eu obtenho um sólido de revolução, que é esse sólido aqui, ó. Eu vejo daqui e deixa eu... O padrão que eu estava usando, eu deixei aqui. Tá aqui. Ó. Cá. Estou terminando a distância. Pronto. Então eu obtenho um sólido de revolução que tenha essa aparência aqui, ó. Isso aqui eu não vou ver mais, que está por baixo. Isso aqui também está dentro do sólido. Eu não verei, mas eu vou ver isso aqui, porque a rotação é um pouco maior. Eu vou ver isso aqui. Eu não vejo lá por trás. Por trás eu não vejo, tá? Porque agora eu vejo isso aqui, ó.
Tá. Não, é porque é muito tempo desenhando essas porcarias. Ah, sim, ainda tem um erro. Tem um erro aqui. Porque tem isso aqui. Ele até tentar começar a fazer, né? Mas tá? Tá lá por trás. Dá para ter uma ideia, né, desse sólido aí? Dá, né? Dá. Vem mais um pouquinho para cá, tá? Eu desenhei mal, né? Porque eu botei... Não, na realidade tá horrível. Tá horrível. Não, porque eu medi aqui, aí botei para cá. Não, mas tem que ser esse pedaço aqui todinho, ó. Tá? Não. Calma, tá horrível. Tá horrível. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta dessa vez. Tá? Deixa eu ver aqui. Vai ficar melhor. Vocês vão entender por quê. Meça 2 vezes e corte uma. É o princípio de todo... É o princípio de todo carpinteiro. Você mede 2 vezes para cortar uma. Eu medi uma vez e fui logo cortando. Tá? Okay. Mas vocês vão ver. Tá. Pronto. Agora vai dar certo. Beleza. Agora sim. Vem aqui. Ó o meu erro, ó. O meu erro. Aqui eu medi errado. Ó. É daqui pra cá. Agora sim. Pronto, então, pedido. Aqui. Isso aqui eu não vejo. Isso aqui também não. Aqui dentro, né? Agora. Não, mas eu vou deixar aqui só por causa da região ômega. Tá? Essa linha no azul não vê não, mas vou destacar aqui, vou deixá-la aqui para destacar a região ômega. Então você tem aqui, ó. Aí você vê, isso aqui você vê. Certo? Tá bom? Isso aqui você vê isso aqui, mas isso aqui você não vê, porque ainda tem essa parte aqui, ó. Tá? E isso aqui tá lá por trás, né? Agora tá um pouco melhor. Pronto, tá aí, é o sólido, tá? Esse é o sólido S, sólido de revolução, obtido pela rotação da região ômega em torno do eixo das ordenadas. A rotação é aqui, ó, em torno desse eixo. Então, quem é o volume de S? Ou seja, como eu meço o tamanho de S? E descobrindo como eu meço, qual é a medida, qual é a fórmula que dá essa medida. Então, vamos lá nessa direção. Então, seja P igual a x0, x1, xn, uma partição do intervalo fechado AB. Está aparecendo aí o desenho? Uma partição de do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn, mas não quaisquer coeficientes escolhidos de modo que cada CI é o ponto médio do subintervalo ao qual ele pertence. É o ponto médio do xi menos... É a média aritmética do xi menos 1 com o xi. Isso, qualquer que seja i, de 1 até n.
Então eu vou desenhar aqui, agora aqui do lado, ó. Eu vou pegar aqui do lado, não, pega aqui embaixo. Então eu acho que dá para fazer aqui embaixo, dá. Pegar aqui embaixo. Olha o que é que eu estou fazendo. Ó. Ó. Pega aqui. Eixo X. Eixo das... Lá, melhor fazer desse lado aqui. Então, observe aqui, ó para cá. Pegar aqui. Olha o que é que eu vou fazer. Ó. Mesma coisa lá. Tá aqui o A. Tá? Aqui o... O B bem aqui, né? Bem aqui. Mesma função, mesmo A, mesmo B, mesma função. Tá certo? Mesma função F. Função F está aqui, que é esse gráfico. Mesma função F está aqui. Agora eu vou pegar uma partição, para facilitar a minha vida, eu vou fazer só com 2. Eu vou pegar o X1, aqui ó, o A é o X0, o B é o X2, e está aqui o ponto médio, C1 é o ponto médio, que está bem no meio, tá? Que é a média de X1 e X0. E o C2 também é a média. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar esse retângulo aqui, o retângulo cuja altura é f de C1 e cuja base é o delta x1. E esse outro retângulo aqui, cuja altura é o f de C2, cuja base C2. E vou rotacionar cada retângulo desse. Então, eu vou fazer o seguinte. Sejam para cada i de 1 a n, duas figuras. Primeiro, RI, o retângulo correspondente ao 20º intervalo, ou seja, RI, o retângulo de vértices. De vértices, que vértice? O primeiro vértice é o vértice xi menos 1, 0, que é esse ponto aqui, ó. Que você tem os retângulos, ó. Tem aqui os retângulos. O retângulo que vai de xi menos 1 até xi. Qual é a altura do retângulo? Qual é? F de ci. Então, os seus vértices são esse vértice aqui, esse outro, que é o outro vértice, que é o vértice x de ci 0. O terceiro vértice é o vértice xi f de ci, nessa ordem, que é esse vértice aqui. E esse vértice aqui, que é o vértice xi menos 1 f de ci. E RI não. RI é o retângulo. E CI, o iésimo invólucro de cilindro, o invólucro de cilindro, obtido pela rotação do retângulo RI em torno de quem? Em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0. Pronto, encerra, começa outra.